Olá a todos e todas. Nós estamos iniciando hoje o nosso segundo bimestre de conteúdo e nesse segundo bimestre a gente vai aprofundar cada vez mais dentro daquele que é o nosso objeto de estudo no sexto ano, que são as narrativas sagradas. Então, mesmo que às vezes o PET se desenvolva com alguns outros temas, sempre nessas nossas aulas a gente vai tentar buscar esses temas a partir dessa referência das narrativas sagradas. Por exemplo, nesse PET da semana 1, do volume 2, há uma discussão muito grande sobre a cultura mineira, as tradições mineiras, e nós vamos tentar trazer essas tradições mineiras para a narrativa. Qual foi a forma que nós observamos para trabalhar essa aula? Nós vamos trabalhar com a relação entre a tradição mineira e uma narrativa clássica. Essa relação para nós vai se apresentar com os Reis Magos. A narrativa sobre os Reis Magos. Quem são eles e onde é contada a história deles? Por que nós estamos trabalhando com os Reis Magos? Porque uma das festas populares mais tradicionais de Minas Gerais está a Folia de Reis, que é considerada inclusive como um patrimônio cultural imaterial do Estado. A Folia de Reis não começa nem no Brasil, nem em Minas Gerais, muito menos. Ela vem da Europa para nós, mas aqui em Minas ela se transforma em uma das festividades mais comuns, mais utilizadas pelo nosso povo. E por causa disso ela se transforma em um patrimônio cultural imaterial, quer dizer que não é algo palpável, como uma igreja, por exemplo, que seria um patrimônio cultural material, mas é uma forma de agir típica do nosso povo, típica da nossa cultura. E nessa forma de comemorar o Dia de Reis, a Epifania de Jesus, Epifania significa a manifestação de Jesus como um Filho de Deus ou um Deus vivo. E essa manifestação acontece associada aos Reis Magos exatamente porque são eles, como reis, que passam para Jesus essa evidência histórica para o povo de que Jesus é realmente o Filho de Deus. A hora que eles vão até Jesus para adorá-lo, isto é visto como o momento em que Jesus é reconhecido por vários outros povos, através desses três reis magos, como sendo um filho de Deus. Esse patrimônio imaterial, então, está associado a uma narrativa. Parte dessa narrativa se encontra na Bíblia, especificamente no Evangelho de Mateus, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nos versículos entre o 1 e o 12, narram a história desses três reis magos. Mas nem tudo está ali dentro. E, inclusive, também para nós, vale a pena lembrar que são 4 evangelhos. O Evangelho de João, de Lucas, de Marcos e de Mateus. E só no Evangelho de Mateus se faz a referência a essa história dos reis que vêm do Oriente, dos pensadores, dos magos, dos sábios, astrólogos que ficavam observando os astros e vêm do Oriente por causa dessa estrela para encontrar o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria para redimir os pecados do mundo. Essa história em Mateus aparece, como a gente conhece, de forma clássica, aqueles que conhecem a tradição da Bíblia, como a busca desses reis por Jesus e se encontrando com Herodes, o rei dos judeus, que vai ficar preocupado quando eles dizem que estão atrás, estão procurando
este novo rei. Herodes fica preocupado porque entende que se tem um novo rei, ele como rei até então estava correndo risco de perder o seu reinado. Essa história está ali no texto que a gente chama de canônico, o texto que entrou para a Bíblia. Mas tem uma série de outras coisas, como, por exemplo, os nomes dos reis, que não se encontram na Bíblia. Se encontram em outra forma de narrativa. Uma narrativa que foi desconsiderada para entrar no cânone da Bíblia. Por isso ela é chamada de apócrifo. Os textos que ficaram de fora do cânone, os textos que ficaram de fora da Bíblia como nós a conhecemos hoje. Quando eu falo Bíblia como nós a conhecemos hoje, também tem um problema, porque entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, a Bíblia organizada por Lutero, tem algumas diferenças no Antigo Testamento. Os católicos aceitam alguns livros para fazer parte do Antigo Testamento que os protestantes não aceitam, porque, segundo a tradição de Lutero, esses livros foram escritos já em grego, e porque já foram escritos em grego, não faria sentido ser mantido junto a outros livros do Antigo Testamento que são escritos em hebraico. O motivo para o Lutero fazer essa separação está envolvido principalmente na forma da língua. O motivo por que essas outras histórias não entraram sequer para a Bíblia católica, que tem mais livros do que a Bíblia protestante, envolve outras questões. Não apenas a língua em que ela foi escrita, mas uma forma de entender que esses livros não passaram pela iluminação divina. Alguns porque contam histórias estranhas, como Jesus ficando bravo e matando um coleguinha quando era criança. Outros porque contam histórias bem absurdas, como o testamento de Adão ou o testamento de Abraão. Então, tem vários livros que não entram para a Bíblia, mas que, para algumas outras tradições, continuam sendo livros sagrados. Entre eles, por exemplo, o Evangelho armênio da infância de Jesus. Esse Evangelho armênio da infância de Jesus é onde vai estar descrito o nome de cada um dos magos e inclusive de onde eles vieram. Então, nesse evangelho vai se dizer que o Melquior veio da Pérsia, o Baltazar da Índia e o Gaspar da Península Arábica, onde estavam os povos árabes. Isso é mais ou menos dizer que todos os principais povos do Oriente vieram para adorar Jesus. O Oriente conhecido até o momento, Índia, Pérsia e Península Arábica, vieram para adorar Jesus. Bom lembrar que os árabes naquele período ainda não eram islâmicos. Maomé é posterior a Jesus, então eles ainda se identificavam com algumas culturas semíticas. Esses três reis, então, só ganham nome em um evangelho apócrifo. Apesar de só ganhar nome em um evangelho apócrifo, muitas vezes nós repetimos esses nomes, e na Folia de Reis nós repetimos esses nomes, apesar deles não estarem na Bíblia. Isso porque, mesmo que não seja considerado como um texto sagrado para o catolicismo ou para os protestantes, os textos apócrifos permaneceram na cultura popular. Então, tem muitas coisas ali dessa tradição dos apócrifos que nós continuamos repetindo, como é o caso do nome dos Reis Magos, ou, dentro da tradição católica, inclusive os nomes dos pais de Maria, os avós de Jesus, Joaquim
e Santana também aparecem nos apócrifos e as histórias deles também são descritas nos apócrifos e não nos textos que entraram para a Bíblia. Então hoje a gente trabalhou com essa noção de que na cultura popular, na festividade popular, nem tudo está na narrativa sagrada, clássica, a narrativa sagrada que entra para a história ou que entra para o cânone como Bíblia. Muitas coisas permanecem orais e algumas delas entram para a escrita, mas não para a tradição clássica. Mantém-se apenas como uma questão popular. Essa grande festa popular da Folia de Reis usa tanto do texto bíblico quanto também de todas essas tradições apócrifas. Por hoje, esse é o nosso conteúdo, essa é a nossa conversa. Aos poucos nós vamos entrando em outros conteúdos também. Um grande abraço a todas e todos.